milhões de reais em novos contratos e renovações no ano passado. Esse valor representa um crescimento de 11,4% em relação ao registrado em 2015. De acordo com o banco, o Penhor encerrou o ano passado com 633 mil clientes ativos, incremento de 36 mil clientes em relação ao fim de 2015. No Penhor, o limite de empréstimo pode chegar a 100% do valor da garantia para os clientes com conta-salário na Caixa. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, criada para discutir a reforma da Previdência, elegeu Carlos Marum, do PMDB, para presidir o colegiado. Segundo ele, a intenção é que ocorra um amplo debate para que seja possível apresentar uma proposta onde os aposentados recebam o que têm direito. Nós aqui na Câmara contribuiremos com o Brasil, apresentando em tempo razoável um projeto que venha modernizar a nossa Previdência, garantindo que o aposentado, ao se aposentar, venha efetivamente a receber ao que tem direito. Já a relatoria ficou a cargo de Arthur Oliveira Maia, do PPS. Ele pretende fazer 9 audiências públicas e um seminário internacional para discutir o modelo de previdência em outros países. Essas audiências públicas, que são sobre temas, você tem a oportunidade de, com toda a profundidade, debater as variadas questões que fazem parte da PEC. O funcionalismo público, regras de transição, regime geral de previdência, a questão das polícias, enfim, são vários temas e todos eles serão tratados com a devida profundidade. A comissão tem um prazo de 10 a 40 sessões do plenário para concluir os trabalhos. Depois de ser analisada na comissão especial, a proposta vai para o plenário da Câmara dos Deputados e a votação ocorrerá em 2 turnos, com intervalo de 5 sessões entre uma e outra. Para que ela seja aprovada, são necessários 308 votos, o que significa 3/5 do total de 513 deputados federais. Em seguida, a proposta segue para o Senado. Reportagem Cíntia Moreira. E o Flamengo decidiu levar o jogo contra o Vasco pelo Novo Basquete Brasil para Manaus. O local foi escolhido após a falta de ginásios e a insistência do grupamento especial de policiamento em estádios em realizar o clássico com apenas uma torcida. A partida vai ser no dia 11 de março. O encontro vai contar com 2 torcidas. A partida de ida com Vitória Vascaína ocorreu na Arena da Barra com portões fechados. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,642,8% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,1085 para compra e R$ 13,1092 para venda. Rio em Niterói com o céu claro e a temperatura estável. Umidade do ar 74%. Para amanhã, previsão de céu claro. Nesse momento, na Ilha do Governador, 33 graus. E o resultado do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil para o primeiro semestre de 2017 será divulgado nesta segunda-feira. Os estudantes vão poder consultar a lista dos candidatos pré-selecionados na chamada regular, bem como a lista de espera, no site do programa e na instituição em que fez a inscrição. Nessa edição, são ofertados 150 mil financiamentos. Os estudantes classificados com base no número de vagas do curso serão pré-selecionados na chamada única. Os demais não pré-selecionados serão automaticamente incluídos em lista de espera. A partir de amanhã, até o dia 20, os estudantes da chamada única deverão concluir a inscrição no CIS-FIES. Para os que ficaram na lista de espera, o prazo para concluir a inscrição é o dia 3 de março. No Rio de Janeiro, 12h58. Plantão Rio Notícias. Próxima edição, 1h55 a seguir, você ouve o programa Debate na Rio. Produção e apresentação de Eduardo Araújo. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real. Rádio Rio de Janeiro. Na internet com você. www.radioriodejaneiro.am.br. A Rádio Rio de Janeiro entra na campanha contra a dengue. A melhor prevenção depende de nós.
Não deixe água parada em plantas, pneus e recipientes em geral. Vamos dizer não à dengue, que faz sofrer e mata. Unidos vamos vencer esta luta. Rádio Rio de Janeiro na campanha contra a dengue. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas. No ar, debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, está entrando no ar o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar, participar, nosso telefone é o 3386-1400, 3386-1400, quem vai atender você é a Sheilinha e a Zita, que se eu falar Dona Zita, ela briga comigo. Então, você pode ligar aí, 3386-1400, pode também enviar sua mensagem pelo WhatsApp. O telefone é o 98486-7633, 98486-7633. Mas não se esqueça de colocar seu nome, seu bairro e sua cidade. Você é internauta ou se assiste o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em radioriodejaneiro.am.br. Então você tem a câmera aqui, o pessoal fica brigando com a gente, tem que olhar para a câmera. Eu perguntei qual câmera, então o Nelson olha para cá, eu olho para lá. Então aqui está a câmera da internet, o pessoal que está vendo a gente pela internet. E a grande quantidade mesmo, ó, Facebook, ó, o pessoal que está vendo a gente pelo Facebook. Muito obrigado aí pela sua audiência. Cada vez mais o nosso programa, a nossa rádio está se tornando conhecida graças a essa ferramenta que é o Facebook. Que não é só a Rádio Rio de Janeiro que utiliza, não. Todas as rádios estão utilizando, porque é uma forma barata da gente divulgar, né? E alcança o mundo todo. Então nós temos ouvintes, graças a Deus, na Europa, nos Estados Unidos, vários países da Europa. O pessoal de Portugal, muito obrigado. Sempre acompanha a gente. Nosso tema de hoje, lembrando que eu estou na companhia aqui do Paulo Guedes, está aqui, está de amarelo, duas câmeras, Paulo Guedes, Nelson Tavares, que já está em estilo Festa junina, né? E Carlos Alberto Ferreira. Lá na técnica, o Luiz Carlos está escondido, depois tem que filmar o Luiz Carlos também. E mais escondidinho ainda, atrás do Luiz Carlos, está a Maria de Fátima Miranda. E eu tenho que fazer uma revelação para vocês. Maria de Fátima Miranda está no Facebook. Eu não sei como ela vai fazer, porque o limite de amigos são 5 mil, não é? É isso. E Maria de Fátima Miranda tem 1 milhão de amigos, igual o Roberto Carlos. Então, não sei como é que você vai fazer. O tema do programa de hoje é o seguinte: adoção. E a pergunta da produção do programa foi feita da seguinte forma: qual a visão espírita da adoção? Nós vamos tratar de vários temas relativos à adoção. Um dos principais que a gente vai comentar aqui deve-se contar para a criança ou não que ela é adotada? Não, a gente vai responder isso. A questão dos pais que adotam e depois devolvem o filho. Será que a gente faria isso com um filho que nasceu normalmente, consanguíneo? Será que nós devolveríamos? Não faríamos isso. Então vamos falar sobre isso também. E a história que nós vamos ler para servir de base para o programa é impressionante. Esse homem vai para o céu. É um homem sozinho, ele não era casado, até porque nenhuma mulher ia aguentar isso, né? Depois a gente vai ver que ele fala isso na história. Ele adotou 8 crianças. Crianças, entre aspas, porque eram pré-adolescentes, né? De 11, 13 anos, teve de 15, enfim. 8. Então vamos ler a história, está no portal UOL, e o título é o seguinte: desejo de ser pai me levou a adotar 8 meninos, mesmo sendo solteiro. Eu tenho um filho e já estou desesperado. Esse homem com 8 e mesmo assim já pegando numa idade complicada. Vamos ler aqui a matéria. Da jornalista, assinada a matéria pela jornalista Melissa Diniz, do portal UOL. Então diz o seguinte: no coração do jornalista e microempresário Ederson Flávio Ribeiro, ele tem 43 anos, é de Taubaté, em São Paulo. Parece sempre haver espaço para mais um filho.
Ao longo de 7 anos, ele adotou 8 meninos, alguns deles com histórias de vidas tristes, e que tinham sido devolvidos aos abrigos, após tentativas frustradas de adoção. Além disso, acolheu mais um, que não tinha para onde ir, até ele encontrar um emprego e conseguir se sustentar. Hoje, apesar de solteiro, Edson tem uma família grande e feliz. Quando cheguei ao abrigo para conhecer o Anderson, senti algo muito forte. Então prestem atenção, ele foi lá para adotar o Anderson. E olha o que aconteceu. Enquanto conversávamos, outro menino começou a correr perto de nós. Cadê que eu me perdi aqui? Tá. Ao olhar para trás, o reconheci. Era o garoto que sempre via nos sonhos. Seu nome era Eduardo, meu xará. Tinha 13 anos. Então, prestem atenção. Ele foi adotar o Anderson. Chegando lá, um outro menino começou a correr perto dele. E ele, observando aquele menino, ele lembrou que ele sempre sonhava com uma criança. E ele reconheceu aquele menino dos seus próprios sonhos. Então, uma outra coisa que nós vamos debater aqui hoje, e aí você também que está aí, qual é a explicação da doutrina espírita para isso? Como ele poderia ter sonhado com uma criança que ele não conhecia, e depois, chegando no abrigo, ele reconhece o menino dos seus sonhos. Então, daqui a pouquinho, nossos debatedores vão falar sobre isso. Curioso, fui conversar com o psicólogo do abrigo para saber se ele poderia ser adotado. Foi aí que soube que ele estava lá desde os 6 anos de idade e havia sido devolvido 3 vezes. Olha assim o trauma para essa criança. Então já tinha sido devolvido 3 vezes depois de ser adotado. Desde os 6 anos que ele estava no abrigo. Continua aqui a matéria. Nas 2 primeiras, as mães conseguiram engravidar e desistiram da adoção. Olha só, então a pessoa adota porque não pode ter filho. Aí depois que adotou, engravida. O que faz? Devolve a criança. Então, vamos falar sobre isso. Na terceira, o marido era alcoólatra e o conselho tutelar pediu que a mãe adotiva escolhesse entre ele e a criança. Mas ela preferiu ficar com quem? Com o marido alcoólatra. Nada contra, tá? Mas ela acabou optando por uma vida complicada ao invés de dar acolhida àquela criança. Levou 3 meses para que a adoção se concretizasse e ele se tornou meu filho em 2007. Antes, eu precisei passar por uma avaliação psicológica, além de comprovar que não tinha antecedentes criminais, como é praxe nesse tipo de processo. Nos 3 anos, tornamos uma família e, claro, passamos por uma fase de adaptação no começo. Fiquei sabendo depois que quando uma criança ou adolescente é adotado, vive um período de regressão, isto é, começa a se comportar como se fosse mais novo. É normal. Até mesmo o Anderson, que também considero como filho, apesar de ter 18 anos, na época às vezes agia de maneira imatura, mas nada que a paciência e diálogo não pudessem resolver. Interessante a experiência dele, né? Eu já vou fazendo os comentários aqui para suscitar depois a participação dos debatedores, que ele diz que é um processo natural, uma regressão. A criança parece que tem lá 10 anos, vai se comportar como se tivesse 3, 4. Ele diz que dentro da experiência dele isso é natural, e até porque ele teve o acompanhamento psicológico. Continuando aqui a matéria do portal UOL, ele diz: tornei-me colaborador daquele abrigo de onde os meninos vieram. Quer dizer, além dele adotar os meninos, ele acabou se tornando um colaborador. Fazia visitas e doação de brinquedos. Passados 3 meses da adoção, os funcionários me ligaram para falar sobre o Jean, um menino de 4 anos que estava sofrendo bullying das outras crianças por ser muito bonzinho. Perguntaram se eu estaria interessado em adotá-lo, pois ninguém estava. Não resisti. Olha a pegadinha que fizeram com ele. O menino era bonzinho, mas tinha o combo, que ele não sabia que vinha junto com a criança. Então, deixa eu terminar. Então ele foi lá, tem uma criança aqui para você adotar, ela é muito boazinha, sofre bullying, ninguém quer ficar com ela. Ele falou, não, peguei para ele. Então era o terceiro. Agora escuta o que eles armaram para ele. Passados 3 meses, Jean vinha se juntar aos irmãos adotivos para iluminar a casa. Anderson e Eduardo o acolheram com muito carinho.
Eduardo sempre é gente boa, né? Sempre é gente boa, né? Paulo não tá rindo aqui, não sei porquê. Mas Jean tinha irmãos biológicos e eu não fazia ideia de que eles estavam naquele abrigo. Olha só, então, ele pegou o Jean, porque eles disseram que era bonzinho e sofria bullying, só que não contaram pra ele que o Jean tinha 2 irmãos. E normalmente, hoje em dia, acho que é praxe, né? Se você adotar um, adotar os outros, né, Nelson? Hoje em dia os juízes evitam separar, né, os irmãos. A ideia é dar preferência só quando for realmente impossível. Então fizeram essa pegadinha com ele, e ele descobriu que ele tinha 2 irmãos. Então, um tempo depois, os funcionários me ligavam novamente para falar sobre Bruno. Na época... Cadê aqui? Me perdi de novo. Então, tempos depois, os funcionários me ligaram novamente para falar sobre o Bruno, na época com 11 anos. E Rafael, que tinha 13. Não preciso dizer que ambos vieram fazer parte da família também. E lá estava eu com 5 filhos. Então, ele foi para pegar o Anderson, descobriu o Eduardo, que era o menino que ele sonhava. Depois, convidam ele a adotar o Jean. E ele descobre que o Jean tinha 2 irmãos, então já estava com 5 filhos. Por minha própria experiência e por ver tantas crianças e adolescentes totalmente esquecidos nos abrigos, abracei a causa da adoção tardia e me tornei palestrante em grupos de apoio à adoção. Certa vez, fui participar de um evento em São Paulo e fiquei sabendo de 2 irmãos que estavam em Guarapuava, no Paraná, Luiz Fernando, de 18 anos, e Rodrigo, de 14. Eles também haviam passado por experiências dolorosas e tinham sido devolvidos. Senti que precisava fazer algo a respeito e perguntei aos meus filhos o que eles achavam. Legal que ele consultava os próprios filhos adotivos para ver a opinião deles, porque era mais gente para dentro de casa. Eles disseram: ah, pai, onde cabem 5, cabem 7. Então... lá fui eu para Guarapuava em uma viagem que durou 15 horas. Entrei com o pedido de guarda e levou 6 meses para a adoção sair. Agora eu já tinha 7 filhos. Quando o Rodrigo fez 18 anos, eu o levei de volta a Guarapuava para visitar os amigos e as tias do abrigo. Ao chegar lá, um rapazinho me chamou para conversar e disse que queria muito ser adotado. Parece que atrai, né? Ele chegou, já vai em cima daquele ali que ele vai te adotar. Ele falou que comia pouco e que dormia no sofá. Não tinha ido lá para adotar ninguém, mas ele estava pedindo socorro. Mantivemos contato por um tempo, conversei novamente com meus filhos e decidimos que sim. Brinco que Kelvin, que na época estava com 15 anos, é o último dos moicanos, meu 8º filho, pelo menos por enquanto. Então, prezado ouvinte, é uma história incrível aí do Edson, e depois eu não dar tempo de ler tudo, mas ele conta que todas as mulheres que se aproximaram dele, quando descobriram que ele tinha adotado 8 filhos, saíram fora, porque esse cara é maluco, com 8 filhos adotados, já entra na relação com o combo completo, né? O mega combo, né? Então, Paulo Guedes, o que você acha desse missionário? Que isso aqui para mim é missionário. O Ederson Flávio Ribeiro, de 43 anos, 8 filhos adotados. Dentro da pergunta da produção do programa, qual a visão espírita da adoção e desse caso aí em particular do Ederson? Seja bem-vindo. Olá, ouvintes, olá, debatedores, Carlos, Nelson, Eduardo. Lembrar aqui também do nosso Caio, que está aqui nos filmando, Caio, né? Depois, Caio, tu tem que virar, que os ouvintes querem te conhecer, tem que virar a câmera. No final, o Caio vai se revelar quem é o Caio. Então vamos lá. Paulo Guedes. A gente sabe que a questão da adoção no Brasil é um problema extremamente sério, né? A gente tem aí, segundo alguns levantamentos, mais de 40 mil crianças abrigadas em algum lugar. Eles falam que dessas 40 mil, aproximadamente 5 mil estão aptas para adoção. E o que eles falam, né? E tem 80% em idade superior a 8 anos e que esses 80% têm 1% de chance de ser adotado. A gente vê como a nossa realidade é complicada, né? E a gente sabe, né, que essas crianças, elas, claro, estão passando por uma aprovação, isso é indiscutível, né, por erros, por necessidades ligadas ao passado. E aí
chegam, de alguma forma, a esses abrigos, são rejeitadas pelos seus pais biológicos, né? Isso a gente tem que deixar claro. Em alguns casos, até por falecimento dos pais, né? Acontece às vezes de perder ambos os pais e não terem outro familiar, mas demonstra claramente que elas estão num processo de aprendizado de alguma coisa, né? E a doutrina ela é bem clara no que diz respeito à importância, né, dessas crianças quando chegam numa determinada família. A gente sabe que a família é o instituto mais importante que nós temos. Segundo o Emmanuel, ele fala que excetua-se apenas a própria humanidade, né? Lá no Vida e Sexo, né, ele fala isso, né? É Vida e Sexo, né? É o Vida e Sexo. Ele fala isso, e a gente observa a necessidade dessas crianças estarem chegando, né? E eu tive dando uma olhada no que diz respeito à nossa Constituição, para a gente entender, né, o que a Constituição fala sobre isso, né? No artigo 227, ele fala: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade de direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A gente vê que a nossa Constituição dá uma proteção ampla para as nossas crianças. Então a gente observa, primeiro, que a Constituição diz que o primeiro dever é da família. Se a gente encontra crianças em adoção, é porque a família falhou em algum momento, né? Isso é claro, a gente observa logo que a família em algum momento falhou no que diz respeito a isso. Aí a gente passa para a segunda opção, é a sociedade. A sociedade, na ausência ou na falência da família, deveria substituir para que essas crianças tivessem tudo aquilo que a Constituição estabelece. Quando a sociedade também falha, nós encontramos os abrigos do governo, que muitas vezes falham também. Então, a gente tem uma questão aí extremamente complexa, né? Eu conheço várias pessoas que ficam na fila da adoção e não conseguem, demora anos, é uma burocracia, né? E a gente vê no caso dele, na condição de homem solteiro. Eu imagino o preconceito, a dificuldade que esse indivíduo teve para fazer a caridade, para vivenciar o amor. E a gente tem que criar mecanismos para que o amor se estabeleça cada vez mais e não criar obstáculos. Não é que a gente vai pegar todas as crianças e dar na mão de qualquer um. A triagem se faz necessária, mas com um pouco mais de celeridade, com um pouco mais de rapidez. Para que essas crianças não passem do que eles dizem daquela idade que é mais favorável à adoção. Porque às vezes a criança ela fica tanto tempo nesse processo que ela envelhece e aí envelhecendo ninguém mais a quer. Tu vê, crianças com mais de 8 anos têm 1% de chance de ser adotada. O caso dele, todas eram acima disso praticamente, né? Ele rompeu com essas barreiras, porque o que foi mais importante para ele foi o amor, né? Ele olhou para aquelas crianças com amor e entendeu o processo educativo que competia a ele fazer. A gente vê no texto, né, quando ele perdeu empregos por causa de estar lá presente, de ter que ir quando o pessoal lá da Infância e Juventude ia visitar para ver como é que estava. Ele teve uma preocupação de pai, porque a criança ela é adotada na questão legal, mas na questão moral é filho legítimo, porque chegou por outras vias, mas não podemos duvidar de que havia um planejamento para que aquela criança fosse fazer parte daquela família. Porque senão a gente vai acreditar no acaso. E não existe acaso dentro da doutrina espírita. Todos os indivíduos que vão compor uma família estão dentro do planejamento reencarnatório. Tanto os que chegam por vias biológicas, as normais, quanto os que são os filhos do coração. A doutrina deixa isso, e a gente tem vários relatos dentro da doutrina que nos mostra isso. Nos mostra a ligação anterior dessas crianças com os pais e dos pais com as crianças, para que se forme essa família, que no caso dele é uma família que demonstra ser extremamente feliz. Então agora vamos trazer, depois de ouvir o Paulo Guedes, vamos ouvir a nosso Nelson Tavares.
Ele vai trazer aí qual a visão da doutrina espírita sobre a adoção, e em especial sobre esse caso aí do Ederson Flávio Ribeiro, que adotou 8 crianças. E aí, Nelson Tavares? Olá, amigos aqui da mesa, olá aos ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês. Só um detalhe, agradecer o pessoal que já está compartilhando aí do Facebook. Vamos continuar, quem está entrando agora, vamos ajudar a gente compartilhando, que mais gente vai poder ouvir o nosso Nelson Tavares falar sobre o tema. Fala aí, Nelson. É isso aí. Bom, o tema é de enorme importância. O tema, não apenas por conta das características que lhe são peculiares, mas também porque, como o próprio Paulo sinalizou, a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo é muito grande. A doutrina espírita é muito clara ao dizer que a adoção é um ato de amor. E como ato de amor, há muita complexidade em torno dessa questão, e avaliando com cuidado todos os casos, a gente começa a perceber que sim, muitas vezes a adoção está prevista, está planejada como ato de elevação, de favorecimento do crescimento desses espíritos. No Livro dos Espíritos, pergunta 208, a gente vai tratar de uma questão que me parece importante. Uma das dificuldades que as crianças enfrentam em idade avançada para serem adotadas, como o Paulo indicou, os percentuais de adoção de crianças em idade avançada é reduzidíssimo, é o medo que alguns pais têm de influenciar essa criança de modo a que ela consiga ter um desenvolvimento equilibrado. Na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, a gente tem o seguinte questionamento: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência os pais exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É certo que quanto mais cedo essa influência começar, mais facilitado estará o trabalho. Mas qualquer que seja a idade, a atuação e o poder que o amor exercem no desenvolvimento, seja psíquico, seja espiritual, de alguém que está encarnado, é inquestionável. Razão porque a adoção é sempre uma excelente opção, inclusive para aqueles que já têm filhos biológicos. Temos aí 3 minutinhos, vamos aproveitar, né, Carlos Alberto? Qual a visão da doutrina espírita sobre a adoção, antes da gente ir para o intervalo? Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, debatedores, Eduardo. A primeira concepção que devemos ter é com relação à família. O que me chamou muita atenção, né, dentro desse texto, né, é qual a nossa concepção em termos de família, né? Então eu já me baseio, né, sempre no Livro dos Espíritos, na doutrina espírita, até na questão 205, quando os espíritos nos respondem a Kardec, que a doutrina da reencarnação amplia a função dos laços de família, enquanto proposta de vivência da fraternidade entre espíritos afins e mesmo não afins, mas que têm ajustes a realizarem nas suas convivências, tanto entre os chamados filhos legítimos como os filhos adotivos. E aí até nos reportamos a Emmanuel, quando ele nos diz também que essa doutrina nos mostra que no vizinho ou no servo pode achar-se um espírito que tenhamos estado presos por laços de consanguinidade. Então, essa é a questão da nossa visão de família. Então, com relação a esse companheiro, e que ele disse que ele sentia uma grande vontade de ser pai, tá? Ele tem não só o amor, mas a coragem de buscar dentre todos esses filhos do coração, vamos dizer assim, sem aquela visão da criança, mas buscando jovem, buscando espíritos que já traziam experiências, e muitas vezes experiências de muita rejeição
e outras bem mais difíceis, porque todos nós intrinsecamente somos carentes, né? Somos ser humano carente. Mas aquele que geralmente já passa por processos de rejeição, de muita dificuldade, a carência é maior. Só quem passa é que sabe, né? Só quem passa, e o amor é que vai vencer esses obstáculos. E ele tinha um grande amor, né, que ele desempenhou, mostrando toda essa fraternidade com esses companheiros. Então vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho o Carlos Alberto volta. Eu vou começar por você já, para você ganhar mais tempo. Não, tá bom. Então vamos ao pequeno intervalo, debate na Rio, daqui a pouquinho estamos de volta. Debate na Rio. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom humor. É a rádio que me faz companhia, no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Atenção, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais como participante e mantenedor do Clube da Fraternidade, precisamos fazer uma atualização. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail informacpf@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1403 ou 3386 1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, o número do CPF, telefone, endereço completo com CEP e a data de nascimento e e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Eu, Cristiano Moreira, estou aqui com vocês todas as sextas-feiras ao meio-dia, com reprise aos domingos 11h30 da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da Fraternidade, teremos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno, peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentações dias 18 e 19 de fevereiro, sábado e domingo às 20 horas. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451, Tijuca Tênis Clube. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h29. Debate na Rio.
Apresentação Eduardo Araújo. Prezado ouvinte, estamos de volta com o programa Debate na Rio. Sejam todos bem-vindos. Vocês que estão aí nos acompanhando desde o início do programa, você que está chegando agora, seja aí pelo radinho 1400 AM, seja pela internet, está aqui a câmera de frente do pessoal da internet que está nos acompanhando, o pessoal do Facebook. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Pessoal do Facebook, continue nos auxiliando, compartilhando o vídeo e divulgando o programa e a rádio. Eu sou Eduardo Araújo, eu estou na companhia do Paulo Guedes, Nelson Tavares e Carlos Alberto Ferreira. Estamos tratando sobre o tema da adoção e trouxemos a matéria aí publicada pelo portal UOL, a matéria da jornalista Melissa Diniz. O título é Desejo de ser pai me levou a adotar 8 meninos, mesmo sendo solteiro. Então é o nosso Ederson Flávio Ribeiro, de 43 anos, lá da cidade de Taubaté. Ele foi para adotar um menino. Chegando lá, ele descobriu que um dos garotos que estavam correndo ali era um garoto que ele sempre sonhou, quer dizer, ele nem conhecia, mas já tinha sonhado com a criança. E ele acabou adotando também esse menino. Depois vieram outros. Teve um que ele adotou porque disseram que era bonzinho e ninguém queria, mas depois ele descobriu que tinha 2 irmãos, e por aí foi. Ele está com 8 filhos. Acabou não conseguindo se casar, porque nenhuma mulher quer ficar com ele, porque acha que ele é doido e já vem com 8 filhos. Mas ele está cumprindo com a missão dele, os filhos o amam, todos estão se formando, fazendo faculdade, enfim. Ele está cumprindo com aquilo que provavelmente, quase que certamente, ele programou antes de reencarnar. Agora, uma questão, o Paulo Guedes, que estão colocando aqui, dá para você dar uma lida aí primeiro? Rapidamente aqui os nomes: Danilo Soares, Antônio Vieira dos Anjos, Miranda Vasconcelos, nossa Miranda. Que, Miranda? Porque ela está no Face agora. Marilene Ferreira, Lucimar da Silva Nascimento, Joaquim Guedes, lá de Portugal, meu primo, Bruna Fonseca, Célia Soares, e tem um mundo de pessoas. Aqui tá, no WhatsApp também, ó, a Fernanda Raflis, Amanda de Niterói, Ricardo Balta, Lúcia Rocha, a Ângela de Quintino, Antônio de Padre Miguel, e o Zap está travando aqui, vamos lá, a Daisiana de Realengo, Márcia Blatter, Sheila Correia, Nilce Guimarães, olha, é muita gente, Jane Chantre, Antônio de Cordovil, a Maria Clarice de Petrópolis, e por aí vai. E já que eu toquei no assunto de que um dos filhos foi adotado por ele reconhecer através de um sonho, como é que a doutrina espírita explica isso, Paulo Guedes? Ele tinha sonhado com uma criança. Quando ele foi no abrigo para adotar o Anderson, ele vê um rapazinho correndo em torno dele. Quando ele olha para o rapaz, ele fala: esse menino é o que eu sempre sonhei. E aí, além de levar o Anderson, ele leva também esse menino que se chamava Eduardo. Na realidade, é o mesmo que acontece com as mães e os pais que sonham com os filhos antes dele nascer. Antes da mãe até engravidar, ela fica sonhando com o filho e, de repente, eu vejo minha esposa falar isso, ela fala assim: caramba, ela sonhava com uma criança, com um menino, e ela hoje reconhece meu filho, aquele menino. Então, no caso dele, ele estava também sonhando com o filho, que viria por vias de outra mulher, né? Não de uma mulher casada com ele, mas que viria compor a família dele. É a memória espiritual, e a gente não pode esquecer que à noite, quando nós nos emancipamos, né, a emancipação da alma ocorre à noite, nós estamos no mundo espiritual revendo os nossos compromissos, nos encontrando com aquelas pessoas que temos alguma ligação, e esse filho deveria estar ali presente, né, nessa emancipação da alma, dizendo para ele: olha, eu estou querendo chegar na tua casa, e aí, vai ou não vai me buscar? Para quê? Para que quando chegasse o momento que ele olhasse, ele o reconhecesse. A gente tem vários exemplos desse no dia a dia. Eu canso de pessoas falarem de: eu sonhei muito com meu filho e a característica é aquela. É muito comum. E no caso da adoção, é um verdadeiro filho. O problema é que fala assim: é o filho do coração. É um filho. É um filho. O filho que foi escolhido e que por motivos reencarnatórios não pôde vir pelas vias comuns. Né? Até para aquele criança, como nos diz o Emmanuel, aprender a valorizar o Instituto Família, que muitas vezes foram indivíduos que em vidas passadas maltrataram, exploraram, fizeram tudo o que podiam contra os pais. E aí os pais desencarnam e eles também. Quando os pais voltam, eles precisam voltar para aquela família, mas vindo como filhos de outra, para valorizarem realmente o Instituto Família, valorizar pai e mãe, honrar pai e mãe, como diz. Na questão 402 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos:
como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Que é isso que o Paulo Guedes estava falando. Eles respondem, pelos sonhos. Quando o corpo repousa, isto é, quando nós vamos dormir, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, isto é, acordado. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Ele apenas prevê o futuro. Até se você me permite a referência, Eduardo, no livro E a Vida Continua, de André Luiz, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, há a narrativa da enteada do Amâncio, que sonha com esta criança, que virá pela via da adoção, e inclusive os benfeitores recomendam para ela leituras que pudessem auxiliar no processo de facilitação da aceitação dessa adoção. Então, lembrando que você pode continuar ligando, participando, o telefone é o 3386-1400, 3386-1400 ou pelo WhatsApp 98486-7633. Então, muitas colocações aqui já pelo WhatsApp, e eu vou trazer o Nelson para responder, que também pelo Facebook o pessoal está perguntando. Deve-se ou não deve-se contar para a criança que ela é adotada? Tem gente aqui defendendo que não deve, porque filho é tudo filho, se você falar ela vai se sentir inferiorizada. E aí, Nelson Tavares, na visão da doutrina espírita? Toda a dificuldade que um espírito passa tem a ver com o planejamento de provas e de expiações que lhe são adequadas. Nascer numa família e ser criado por outra constitui pelo menos uma condição de prova. Emmanuel, no livro Astronautas do Além, faz uma colocação muito adequada e de grande beleza sobre isso. Ele diz que os espíritos devem ser recebidos na condição que Deus nos enviou e não na condição que nós gostaríamos que eles chegassem. Assim como qualquer outra questão, como o trabalho do medo, a gente deve trabalhar progressivamente com a criança, adequando a linguagem, fazendo com que ela compreenda, mas ela ter a condição, a consciência da condição em que chega, é indispensável para que a prova ou a expiação que ela veio buscar tenham o efeito que o planejamento para ela buscava. Em outras palavras, a gente não deve esconder a verdade com o argumento do amor, porque isso impede que aquele espírito evolua no ponto em que foi planejado para ele. Então o ideal é que conte sim. E quando a gente passa isso desde pequenininho, a criança encara natural, isso com naturalidade. Quando ela descobre, ela muitas vezes se sente traída, não por ser adotada, mas por não ter recebido a verdade, né? Isso é que ele diz. O maior problema de receber a notícia depois não é a adoção em si, mas a ideia da traição emocional que esconder isso dele pode ter trazido. Para quem está perguntando aqui fontes sobre nas obras espíritas sobre isso, uma delas é o livro Sexo e Destino. Lá tem um trecho que diz o seguinte: Sexo e Destino é um livro pelo médium Francisco Cândido Xavier, o espírito é o André Luiz. Lá está dito, quando está falando da Marita, que ela descobre que é adotada, eles dizem assim: filhos adotivos, quando crescem ignorando a verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de outras pessoas. Identicamente ao que ocorre em relação aos nossos filhos biológicos, buscar o diálogo franco e sincero com base no respeito mútuo sobre a luz da orientação cristã, que é o que o Espiritismo diz. Então, o André Luiz coloca lá no livro que é muito importante, o Nelson, reforçando o que o Nelson falou, da gente falar a verdade para a criança. Porque a criança, sabendo desde cedo, ela não vai ser impactada no futuro por alguma pessoa que venha revelar para ela de uma forma que ela não estivesse preparada. E me permita? Claro. E até quando essa verdade chega já numa idade de adolescência. Que é uma época complicada, que ainda né? É muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, eu vou pegando aqui algumas questões já para o Carlos Alberto responder mesmo. Agradecer aqui a Marinalva da Penha, a Paula de Bom Sucesso, Allan Kardec da Ilha do Governador, a Márcia, a Índia Lopes de Belfor Roxo. Nós já tratamos aí de diversas questões. Agora, e quando o texto mostra para a gente que alguns casais, algumas pessoas adotam as crianças e depois devolvem? Qual a responsabilidade, Carlos Alberto, na visão da doutrina espírita, desses pais que adotam, pegam a criança, levam para sua casa? Tem até um caso aqui que é contado na história aqui do Portal UOL, que um dos meninos que o Ederson adotou, a mãe conseguiu engravidar depois da adoção e simplesmente devolve. E aí, como é que fica, Carlos Alberto? A gente pode
vamos rever aqui algumas visões nesse caso. Primeiro, essas crianças que foram, por algum motivo, foram rejeitadas de primeira mão. Depois elas são adotadas por determinados casais, que nós poderíamos dizer assim, nós poderíamos pensar dessa forma. Por alguma razão, chegou, né, por vias, né, vamos dizer assim, da adoção àquele casal. Tem aqui no texto que foi lido, de um dos meninos que foi adotado, ele foi rejeitado 3 vezes. Rejeição, né, por dificuldades lá das mães, e uma terceira que preferiu ficar com o marido, já que aí havia um problema de alcoolismo. Então, para esses casais, quando nós assumimos um vínculo, né, com esses espíritos, e por alguma razão chegaram até a nossa mão, né, por vias, só a gente poderia dizer assim, de alguma, efetivamente, de alguma vias reencarnatórias, de espíritos que, embora lhe evidenciam, né, as suas carências do passado, as suas necessidades do passado, chegaram às mãos daquelas pessoas e que assumiram essa responsabilidade diante desse processo com a espiritualidade maior. Então, esses casais, consequentemente, eu vejo assim, pelo fato da doutrina espírita, poderão sofrer o agravo da lei pela própria rejeição que fizeram com que esses espíritos passassem novamente por esse processo. Uma questão que está chegando aqui importante também para a gente é o Edson. É Ederson o nome dele? Deixa eu ver aqui, toda hora eu esqueço as coisas. É isso mesmo, Ederson Flávio Ribeiro. Ele adotou sozinho, então ele é homem. E existe uma visão de que o homem não é estranho, não. Um homem adotando, já seria estranho. 8, e ele sofreu muito preconceito. Porque qual é desse cara aí? Pessoas desconfiam, né? E com toda razão, mas é feito todo um acompanhamento psicológico. O conselho tutelar vai, ele mesmo fala que eles ficavam em cima. Mas, e aí, Paulo Guedes, como entender isso? Tem algum problema adotar só o homem ou só a mulher? Ou idear que seja o casal? Como é que você, na doutrina espírita, coloca isso daí pra gente? Inicialmente, vamos ver a pergunta 822 do Livro dos Espíritos. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros que não quereis que vos fizessem. O homem e a mulher têm os mesmos direitos, idênticos. A gente não pode achar que, por ser homem, não tem condição de ter filhos, e por ser mulher, tem. A gente não pode partir por esse princípio, né? E o mais importante, né? A gente tem que entender que, quando há a possibilidade de ter o casal, muito bem, a gente sabe que Deus não criou a família à toa, né? Tem aquela frase, família, como é que é? Família é uma ideia genial de Deus. Uma ideia genial de Deus, tinha me falhado aqui, uma ideia genial de Deus. Deus criou a família com um objetivo. Claro, a referência masculina e a referência feminina tem um papel importante no desenvolvimento da personalidade daquela criança que está ali, que está passando pela infância. E a gente sabe lá na pergunta 383 a importância da infância para a criança. Agora, esse é o melhor dos mundos. Quando o melhor dos mundos não é possível, vai ser só mãe, vai ser só pai, vai ser aquilo que é melhor do que ela está abandonada. Porque a criança que está no abrigo, ela está sob a tutela do Estado, mas ela não tem a referência família. Isso quando está no abrigo, né? Tá porque no abrigo, muitas são largadas pelas ruas. E a gente não pode esquecer que tem pais biológicos que abandonam seus filhos, né? Sim. A gente estava falando agora há pouco na questão anterior de que pessoas que adotam e depois abandonam. E os próprios pais que abandonam? Eu tive essa semana num abrigo, né? Lá em Dona Meca, uma instituição que cuida. E a gente vê lá as crianças com grandes dificuldades, porque tem problemas muitas vezes mentais, e os pais simplesmente rejeitam.
incorre no mesmo erro. Então, essa criança que foi rejeitada, se ela tiver um pai adotivo que queira assumir a responsabilidade educacional dessa criança, que maravilha. Se tiver uma mãe que queira adotar, maravilha. Se tiver um casal, maravilha, melhor ainda. Mas tem que ser algo melhor do que ela tem. Se é melhor do que ela tem, é válido. Até me permita, até no próprio contexto aí da história do companheiro, ele relata que ele é filho de pais separados. E ele sentiu muita falta do pai dele nos momentos da vida dele. Entendeu? Aproveitando esse tema, Nelson, a gente está falando das crianças que ficam pelas ruas largadas, usando drogas. Isso, quando elas conseguem um abrigo, já é uma bênção. O problema é os abrigos que nós temos. Existe uma situação que hoje em dia tem acontecido muito, que é a adoção de crianças abandonadas por casais homossexuais. Qual a visão da doutrina espírita sobre isso? Bom, do ponto de vista legal, não há empecilho, não há impedimento para isso. Do ponto de vista da doutrina, a gente tem algumas reflexões importantes a fazer, e a fonte que eu tomo aqui como base para essa reflexão é o livro Sexo e Consciência, de Divaldo Pereira Franco. Existe um capítulo especificamente sobre homossexualidade, e o médium baiano vai dizer o seguinte: talvez não haja sofrimento maior do que o abandono, e em especial o abandono na primeira infância. Trata-se de um preconceito entender que a adoção por um homossexual necessariamente há ali motivos de desequilíbrio por trás dessa intenção. O amor é a maior motivação para o adotante. E na medida em que esse amor possa se manifestar por diversas vias, não há, aparentemente, só por isso, nenhum impedimento para o homossexual adotar. Aliás, o capítulo é muito bonito e Divaldo vai tratar, nesse capítulo, das existências plurimas de expiações. E ele vai dizer, talvez ninguém deixe de ser visitado por algum tipo de expiação. Então é necessário absoluto respeito para essas condições. Nesse sentido, ele orienta, se houver amor a ser destinado, com os cuidados que a lei traz para esse caso, não há empecilho. O Divaldo também trata desse assunto no livro Divaldo Franco Responde, volume 2, a página 121. E também o nosso José Raul Teixeira, num vídeo na internet, ele também fala sobre isso, dizendo o seguinte: o amor não tem sexo. Como é que podemos imaginar que o melhor para uma criança é ser criada na rua, ao relento, submetida a todo tipo de execração, a ser criada nutrida e abençoada por um lar de um casal homossexual? Então, é uma reflexão que a gente faz com Jesus, né? Jesus acolhia a todos, independente de qualquer coisa. A mulher adúltera é um exemplo disso. Exatamente. Né? Jesus acolhe Madalena como uma filha. Madalena, e ele é censurado por não sabe, teoricamente, você não sabe mexe com quem está lidando. E Madalena era uma prostituta, e ele acolhe ela com todo amor e todo carinho, como uma filha do coração. Então, um exemplo para todos nós. O importante é tirar essa criança dessa condição, como diz o Raul Teixeira aqui, execrável do abandono. Paulo Guedes, alguma coisa a destacar aí? Deixa eu ver aqui se alguém do nosso Carlos Alberto. Enquanto o Paulo Guedes vai pegando aí, Carlos Alberto, o que você traz aí pra gente? Você agora tocou aí na Maria Madalena, Jesus, e que lá na Boa Nova, aliás, esse livro lindíssimo, quando ele está conversando com ela, diante até, ela sofreu aquele preconceito todo, até um pouco da rejeição dos apóstolos, né? Aquela mulher de má vida, ali com Jesus conversando, ele fala sobre ela acalentar os filhos, né? Os filhos. Ela falou assim, mas como? Eu não posso mais gerar filhos. Ela fala. Eles assim, tem os filhos do coração, né? Os filhos do amor. Ele convida ela a ser mãe de todos. E quem foi os verdadeiros filhos que ela adotou e cuidou deles? Né? Foi os leprosos, exatamente, né? Logo que ela sai, que ela vai caminhando, ela já se depara com um grupo, e aí ali ela vê o dos filhos que Jesus falava. Olha só, você está falando isso, o André Monteiro, nosso debatedor, ele mandou exatamente uma pergunta assim, ele fala assim: filhos adotados são filhos do coração, espíritos com laços de afinidade espiritual?
Adotar é um grande exemplo de amor ao próximo, que é exatamente o que o Carlos Alberto está lembrando aí, a Maria Madalena. Isso aí. É que até nas nossas anotações, a gente pode dizer assim, podemos inferir com segurança que, em se tratando de espíritos encarnados, numa ou noutra condição, não há nenhuma diferença, né? Os chamados filhos do coração podem ser entendidos assim em toda a extensão que esta expressão possa conter quanto à corresponsabilidade paternais e filiais. Tinha até separado uma questão de Livro dos Espíritos que falava sobre isso, né? Tem. Da questão dos laços. Mas se você me pedir, posso ler antes claro. do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 18. Que divina caridade amparar uma pobre criancinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende aí a prática da sua lei. Então, nós temos 5 minutinhos para terminar, Paulo Guedes. A maioria das pessoas estão aqui, né, dando a opinião, falando sobre a questão realmente da adoção, concordando, né, falando do preconceito. A gente tem várias passagens aqui, ó, Zeli Cruz, Maria Clara Portugal, Liliane Olivo, Leandro Lopes, Cleide Brito, Leci Setúbal, Rodrigo Bernard. É muita gente. Lembrar que a gente, depois do programa, nós vamos continuar respondendo ao pessoal do Facebook. O Facebook nos dá essa possibilidade. O WhatsApp nós não temos como fazer isso. Mas pelo Facebook, você que está interagindo com a gente, o Paulo faz isso, eu também faço, o Nelson, o Carlos Alberto está convidado a fazer também, se encontrar um tempinho. A Miranda também costuma sempre entrar e ajudar, que a gente vai interagindo e fazer um fórum mesmo sobre o tema, tá bom? Então vamos às considerações finais aí, ó. Falta pouquinho. Considerações finais, Paulo Guedes. Eu acho que diante de tanto sofrimento que a gente vê aí com as nossas crianças, né, abandonadas, né, o amor tem que falar mais alto, né? Temos que deixar de ter preconceito e realmente, dentro da possibilidade de cada família, é claro, fazer da adoção uma prática comum. Esse é o mais importante, né? Nelson Tavares está comovido com o tema e se propõe a adotar pelo menos 10. Quem quiser se candidatar, pode mandar mensagem aí pelo Facebook, Nelson vai adotar. Não importa a idade, né, Nelson? Eu só não consigo trabalhar, então, na rádio depois disso, porque como é que a gente vem aqui fazer o trabalho de... A gente vai botar um estúdio avançado na sua casa. Porque aí com 10 eu não dou conta, não. É difícil. Com 1 tá difícil pra mim. Você tem 2, né? Tenho 2. Então tá bom. Pedro e Catarina, beijo pros 2. Conversava ontem com uma amiga sobre isso, a Oliviane, e ela falava, então a gente não sabe se adota, se ele não vier aí pela via natural. Olha, a adoção é um desafio, como também o é criar filhos naturais. O desafio não está na condição de serem ou não adotivos. O desafio está em sublimar a própria realidade, os próprios defeitos e conseguir dar conta dessa muito grande, mas também muito prazerosa tarefa de auxiliar espíritos que chegam às nossas mãos na condição de tutelados. Joana de Ângeles, na verdade, Amélia Rodrigues, no livro SOS Família, vai dizer: as mães carnais às vezes são compelidas pelo corpo a amar os filhos que geram, mas todas as mães de adoção amam pelo Espírito, porque elegeram aqueles que lhes vai receber o devotamento e a sua dedicação. A adoção é um ato de sublime beleza. Carlos Alberto? Eu finalizo aqui dizendo que estava refletindo sobre um texto em que eram vários tipos de adoção, né? Então, para cada era o Senhor, né? Deus, e lá o anjo que ali assessorava-o. Então, para fulano de tal, vai ser o filho tal. Então, vamos mandar um espírito, um anjo dessa forma, né? Com essa experiência. O outro fulano, vamos mandar um espírito com essa experiência. E assim foi, para cada espírito que ia sendo adotado, o anjo falava com o Senhor, vamos mandar um espírito, né, para a proteção com essa sabedoria, com isso tudo. Até que chegou no final, tinha um espírito que aí o anjo falou assim, nossa, se é muito complicado mesmo. E para esse companheiro, a companheira que vai adotar, precisaremos de que espírito para assessorá-lo? Aí Deus diz assim, basta a pena que mande um espelho para ela. Estou aqui com uma participação pelo telefone do Mauro da Piedade, olha que interessante, ele diz, eu presenciei no Centro Espírita uma pessoa dizendo
que precisa fazer uma revelação, pois tinha alguém naquela casa que tinha que contar ao filho que era adotado, pois estaria prejudicando a relação familiar. Uma pessoa que é médium da casa nunca tinha contado para ninguém sobre este fato, então acredito que a criança adotada deve ser comunicada, que é o que nós falamos aqui. E algumas pessoas colocaram, não existe o acaso. Se você adotou uma criança, você vê no caso do Edson, ele sonhou antes com a criança. Então existe todo um planejamento espiritual para que esse filho chegue até a pessoa que precisa estar com ela. Nós agradecemos a todos vocês que nos acompanharam pelo rádio 1400 AM, pela internet, pelo Facebook. Pessoal do Facebook, continue compartilhando o programa, porque ele vai ficar disponível na página do Facebook. E nós vamos, depois do programa, conversar com vocês, responder a todas as questões que vocês colocaram. Muito obrigado. Continuem divulgando a rádio. Quinta-feira tem mais debate na Rio com o nosso Marcos Demário, que é o diretor cultural, ele que apresenta na quinta-feira. Não percam. Com certeza vai ser um tema muito bom. E até a próxima segunda. Muita paz a todos. Debate na